Nós queremos receber a coroa que dura para sempre. 1 Coríntios 9:25. Quem gosta de esporte? De praticar esporte? Mudou a pergunta, abaixaram as mãos, né? Quem gosta de ver os outros praticando esporte? Todo mundo. É bom, né? Futebol. Quem gosta de futebol? Eu também gosto. Vamos falar um pouquinho sobre esporte. Corinto foi uma das mais florescentes cidades gregas da antiguidade clássica, tendo sido autônoma e soberana durante o período arcaico da história da Grécia. Desde aqueles tempos, Corinto experimentou um notável desenvolvimento comercial devido à sua localização, o que trouxe benefícios sobre as artes e os seus famosos vasos de cerâmica, os vasos coríntios, e a cultura de um modo geral, bem como a acumulação de riquezas pela aristocracia local. Em 146 a.C., após uma rebelião, Corinto veio a ser destruída pelos romanos. Porém, 100 anos mais tarde, em 46 a.C., o imperador Júlio César decidiu reconstruí-la, tornando-a assim a capital da província romana da Acaia. Devido ao fato de Corinto ser sede dos Jogos Istmicos, ela recebeu uma fama esportiva, sendo homenageada em 1882 no nome do Corinthians, um clube renomado de futebol da Inglaterra, no fim do século XIX e começo do século XX. Esse nome significa Coríntio, habitante de Corinto, da cidade de Corinto, em inglês, tá? Corinthians. Devido à língua inglesa, frequentemente a imprensa se referia aos jogadores do Corinthians, do time, né? Aos Corinthians, que se tornou mais usado que o nome real do time. Esse clube da Inglaterra, Corinthians, isso. Em 1910, fez uma viagem ao redor do mundo para popularizar o futebol, vindo inclusive ao Brasil, onde derrotou grandes times do país na época, Fluminense e Paulistano. Acho que ainda não existiu o Vasco da Gama. Não, eles estavam desclassificados para esse futebol, né? Eu sou vascaína. Ele só derrotou o Fluminense e o Paulistano, ainda bem. Influenciando operários que fundavam um novo clube de futebol em São Paulo, que seria chamado de Corinthians Paulista, em referência ao Corinthians inglês, que fazia referência à cidade de Corinto. E o time Corinthians, eu acho que é o maior time do Brasil, né? Com a maior torcida, né? O pessoal aqui no Rio fala que é o Flamengo, né? É o Flamengo? O Corinthians em segundo lugar? É. Bom, mas o Gaviões da Fiel, né? Tem a ver com esse time, não é? A maior torcida do Corinthians, né? É um dos grandes times de futebol do nosso país, né? Aliás, tanto o Flamengo quanto o Corinthians, nossa, já ultrapassaram a barreira da questão de ser um time de futebol, já virou uma religião, né? Para muitas pessoas é uma religião mesmo, camarada. Torce. Então, por que a gente está falando disso, né? De esporte, de futebol? Porque o texto da epístola de hoje fala sobre isso, sobre nós sermos atletas, vivermos como atletas. Como acabamos de ouvir, a cidade de Corinto ficou famosa por causa da sua vocação para os esportes. E aqui só um parêntese, que eu esqueci de dar a fonte, tá? Eu tirei isso da Wikipédia, é a enciclopédia da internet, tá bom? Então, essa cidade de Corinto ficou famosa por causa de sua vocação para os esportes. E São Paulo, apóstolo, sempre valia-se da cultura local para explicar as doutrinas do Evangelho aos moradores locais, aos quais visitava pessoalmente, ou só mandava carta, mas ele procurava saber da cultura daquele local para falar de acordo com aquilo que as pessoas iriam entender. No texto da epístola de hoje, ele nos compara aos atletas que treinam muito para uma competição, sabendo que apenas um receberá o prêmio principal, né? Naquela época, o prêmio, ao contrário de hoje, era bem simples e humilde, mas significava muito.
era a coroação para todo esforço feito pelo atleta vencedor antes da disputa. Era uma coroa de louros, né? Depois ela murchava e acabava. Hoje é ouro, né? Taça de ouro, pequena, naquela época era uma coroa que colocava na cabeça. Assim como os atletas de ontem e de hoje, nós, cristãos e cristãs de todos os tempos, precisamos nos preparar espiritualmente todos os dias. Nossa vida é um eterno campeonato esportivo. A gente tem que torcer para não cair para a segunda divisão, né? Nosso time pode até cair, mas a gente não. A diferença é que o prêmio não é apenas para quem chega primeiro ou fizer mais pontos, no nosso caso. Todos nós recebemos o prêmio, que é a vida eterna ao lado de Deus. Mas, assim como numa competição, há uma classificação. Devemos nos esforçar todos os dias para vivermos da melhor forma possível, para sermos pessoas cada vez melhores e garantirmos uma boa classificação, tanto aqui na terra quanto na eternidade. Assim como disse Jesus em Mateus 5,17, o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Isso nos sugere que na eternidade continuaremos trabalhando para que continuemos evoluindo espiritualmente. Quando alguém passa dessa vida para outra, costumamos dizer que a pessoa descansou, né? Fulano descansou. A gente sempre tem essa ideia, né? Ele descansou. Esse descansar deve ser entendido como ausência de dor e sofrimentos terrenos. Mas, na realidade, temos muitas pistas bíblicas de que nossas atividades continuam no pós-morte. Hoje, nós lembramos um mês da passagem da nossa irmã Wanda e estamos aqui hoje rezando por ela, para que ela cresça cada vez mais nessa nova vida que Deus lhe deu. Todos os nossos entes queridos que já se foram também encontram-se nessa nova caminhada e eles também intercedem por nós, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Que Deus dê a Wanda, que já se encontra perto dele, força, determinação e coragem para cumprir fielmente suas tarefas na eternidade. E nos dê igualmente capacitação para sermos bons atletas aqui na Terra, para que sejamos todos e todas bem classificados na hora da nossa passagem para a eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.